Quando falamos de novos gestores, muitos pensam em poder, estar no controle e ser responsável. Mas a verdade é que um bom gestor é aquele que coordena de forma eficaz e eficiente processos em busca das metas do time. Com isso em mente, o avanço da tecnologia passou a exigir dos gestores a habilidade não somente de inovar, mas também de estimular a criatividade e adaptação em toda a sua equipe, transformando uma ameaça em oportunidade. A HCL Technologies, por exemplo, após se deparar com um corte necessário de 100 milhões, decidiu adotar um foco diferente: funcionários primeiro e clientes em segundo. O diretor executivo adotou a estratégia de ser transparente com seus funcionários com relação à situação financeira da empresa e pediu sugestões que evitassem o corte de funcionários. Após a implementação desse novo sistema, as receitas aumentaram 3,6 vezes e o lucro líquido aumentou em 91% desde 2005. Com esse exemplo, podemos destacar então 5 funções básicas da gestão: definição de metas, organização, motivação e comunicação, medição de desempenho e desenvolvimento de pessoas. Para atingir esses pontos, é necessário que as empresas agrupem recursos humanos, tecnológicos, científicos e materiais e que a gestão trabalhe com esses recursos para alcançar as metas, ou seja, para que seja eficaz. Já para dizer que a empresa está sendo eficiente, verificamos a quantidade de recursos que ela utiliza para entregar um serviço ou produto. Podemos dizer então que a Illumination Entertainment utiliza recursos de forma eficaz e eficiente, entregando filmes com um orçamento de 63 milhões de dólares, enquanto a média do mercado gira em torno de 100 milhões. Para que isso seja possível, são necessárias habilidades de gestão, que giram em torno de 3 áreas do conhecimento: habilidades técnicas, humanas e conceituais. Além disso, existem também os tipos de gestão, aquelas com diferenças verticais, onde a hierarquia exerce papel importante, e existem as diferenças horizontais, na qual os departamentos possuem funções mais semelhantes. Por fim, podemos destacar então que os papéis dos gestores estão em 3 pilares: informacional, interpessoal e decisional. Ao abordarmos o mundo corporativo, devemos falar também sobre estratégias. Para isso é necessário compreender o cenário social, o qual abrange 3 tipos de forças: a força social, que dita a forma como as pessoas agem e interagem; as forças políticas, que são a influência do poder político e jurídico sobre as pessoas; e as forças econômicas, que são a disponibilidade de recursos na sociedade. Além disso, ao elaborar estratégias, é necessário que seja levada em conta a perspectiva humanística, a qual diz que as empresas devem compreender os anseios e necessidades de seus funcionários para que haja uma boa gestão. E outro ponto muito importante nos dias atuais para uma boa gestão é o negócio social, que consiste na interação com funcionários e clientes através das mídias sociais, estreitando relações, criando relações de confiança e compartilhando conhecimento. Sabemos, contudo, que além da satisfação do funcionário, é necessário também que haja produtividade. Para isso, podemos falar da perspectiva clássica, que contém 3 subcampos: a administração científica, que busca melhorar a eficiência e produtividade; as organizações burocráticas, que garantem que os objetivos das empresas não sejam afetados por objetivos pessoais; e existem também os princípios administrativos, que focam na organização do trabalho. Quando focamos em falar em produtividade, é importante dizer que a perspectiva humanística diz também que o trabalhador, como seu próprio controlador e motivador, rende muito mais do que quando submetido a um controle autoritário. Com isso em mente, devemos abordar a perspectiva dos recursos humanos, a qual acredita que o rendimento do trabalhador está ligado à satisfação do mesmo. Essa perspectiva fez surgir 2 teorias, a teoria X e a teoria Y. A teoria X defende que as pessoas precisam ser controladas para que trabalham e produzam, e a teoria Y defende que o esforço físico e mental é algo que acontece em um fluxo natural, ou seja, o trabalhador não precisa ser supervisionado para que ela ocorra. E na busca por compreender e encontrar o cenário e as soluções mais eficientes, surgiu a ciência administrativa, que utiliza de dados matemáticos para resolver problemas de forma mais rápida, eficiente e em larga escala. Porém, quando falamos em larga escala, é importante destacar que a teoria da contingência não acredita ou defende que exista um modo administrativo ou burocrático que se aplique a toda e qualquer empresa. A teoria defende que cada situação é única e deve ser analisada uma a uma para a tomada de decisões. Então, após abordar diversas teorias e perspectivas, podemos falar sobre o pensamento da gestão inovadora sobre o futuro. A nova gestão na qual estamos inseridos é guiada pela tecnologia nas mais importantes tomadas de decisões e utiliza da mesma no gerenciamento de processos internos, como a cadeia de suprimentos na busca por qualidade. Portanto, podemos dizer que com esse novo cenário tecnológico ocorreu uma mudança não somente na forma de produção e decisão, mas também uma mudança no escopo de trabalho dos funcionários de uma empresa, que agora podem adotar o modelo de trabalho home office ou até mesmo, como mencionado no começo, um modelo de trabalho sem supervisão,
o qual acredita que o funcionário é o seu próprio e melhor motivador. Quando olhamos para as cooperativas, é importante entender que o ambiente externo pode ter impacto sobre elas de diversas formas. Um exemplo disso é o caso envolvendo grandes marcas como Nike e Adidas, que patrocinavam uniformes esportivos de universidades e que, quando chegou ao conhecimento dos estudantes de que essas marcas utilizavam países subdesenvolvidos para terceirizar a produção, com baixos salários e condições precárias, fizeram protestos e as marcas sofreram uma ameaça de perder um mercado de 4 bilhões de dólares de vestuários patrocinados. Com esse exemplo, podemos falar sobre o termo ambiente organizacional externo, que se refere a todos os elementos externos da organização e que podem afetá-la. Dentro disso, temos o ambiente de tarefas, onde acontecem as operações de rotina, e o ambiente geral, que afeta a organização de forma indireta. Dentro do ambiente de tarefas, existem os clientes, os concorrentes e o mercado de trabalho. Os clientes irão ditar a dinâmica organizacional de acordo com as suas exigências. Os concorrentes podem surgir para atender um novo nicho que surgiu a partir de uma nova necessidade, ou podem ser empresas que já atuavam no mercado e que se fortalecem ao identificar um novo nicho ou demanda do mercado. E o mercado de trabalho traz profissionais qualificados para os cargos e também interliga o ambiente de tarefa ao ambiente geral, trazendo fatores sociais para o cenário. Já o ambiente geral abrange elementos como jurídico-político, sociocultural, natural e econômico. Olhando para a questão sociocultural, é importante dizer que as empresas precisam buscar seguir os valores do seu público-alvo, porque são eles que irão ditar as regras do mercado. Já quando falamos de ambiente interno e inteligência empresarial, nos referimos à cultura corporativa, tecnologia de produção, instalações físicas e estrutura organizacional, ou seja, ao espaço onde os gestores detêm o controle. Olhando agora para a cultura da empresa, podemos dizer que ela é um conjunto de normas, valores e entendimentos compartilhados pelos colaboradores da mesma e que incorpora fatores do ambiente externo. Ao falar de cultura, então, podemos identificar 4 tipos. Cultura da adaptabilidade, que é mais flexível e leva parâmetros do ambiente externo para a dinâmica interna e externa da companhia. Cultura da realização, que foca de forma menos incisiva no ambiente externo e que tem foco no resultado com eficiência. Cultura do envolvimento, onde o foco é o ambiente interno. E, por último, a cultura da consistência, a qual está mais restrita ao ambiente interno e é menos flexível a mudanças radicais. Por fim, podemos dizer então que um conceito-chave da inteligência empresarial é a busca por compreender tendências, padrões e correlações ocultas para que possam prever demandas e tomar decisões estratégicas. Quando falamos de ética no mundo corporativo, sabemos que ela leva a diversas implicações. Então, para começar o assunto, é importante abordar a definição de ética. Ética é o estudo do conjunto de normas, princípios, costumes e comportamentos de um indivíduo no meio social, ou seja, a ciência do comportamento moral. Existem 3 centros em que a ética se encontra: o domínio da lei codificada, que se trata de um ambiente com leis bem definidas, o domínio ético, que é um ambiente ético imposto ao indivíduo, e o domínio da livre escolha, no qual o indivíduo se impõe conforme vive em sociedade. Tanto no domínio ético quanto no de livre escolha não há leis definidas, mas sim padrões, que nem sempre estão tão claros e que devem ser seguidos. Isso faz com que muitos gestores enfrentem dilemas éticos, ou seja, situações na qual não sabem com certeza o certo ou errado a ser feito. Quando isso acontece, há 5 abordagens que podem ser tomadas. A abordagem utilitarista, que beneficia o maior número de pessoas, a abordagem do individualismo, que não foca no social ou na maioria, mas sim na pessoa ou empresa que irá tomar a decisão, a abordagem dos direitos morais, que se preocupa mais em manter os direitos dos afetados, a abordagem da justiça, que busca justiça e imparcialidade, e, por último, a abordagem prática, que busca um debate entre as duas partes em busca do melhor ou mais justo. Ao olharmos para o ambiente empresarial, podemos dizer que os gestores sofrem pressão constante dos acionistas para atingir metas difíceis e que priorizam os lucros ao invés da empresa, levando os gestores a muitos dilemas éticos e atitudes não éticas para atingir o objetivo. E essa situação pode levar à frustração e esgotamento emocional. Esse cenário arrisca afetar toda a dinâmica da empresa, uma vez que os funcionários podem se espelhar em seus líderes. Por isso é importante que seja analisado o desenvolvimento moral ao contratar o gestor da empresa.
Ele não terá um papel apenas com os funcionários e com a empresa, gerando bem-estar, mas terá também um papel social como cidadão. Portanto, é importante a preocupação na implementação da ética nas empresas, com comitês que avaliem todas as situações adversas, e também é importante a contratação de um líder que possua valores éticos e condizentes com a empresa, porque ele será um modelo para muitos outros.